Programa Transformando Vidas, com o apóstolo Rovilson e a apóstola Cristiane de Oliveira. Então, nós estamos também agora na TV Poços, que Deus esteja abençoando a todos aqueles que nos acompanham pela TV Poços, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. E todas as cidades circunvizinhas, o pessoal lá de Santa Rita de Caldas, Bandeira do Sul, Campestre, Botelho, Serrania, Machado e também o pessoal da zona rural. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a todos, né, os funcionários da TV Poços, né, apóstolo? Todos os diretores, que Deus esteja guardando, livrando de todo mal. Nós sabemos, né, estamos aí numa guerra biológica, e a guerra é a pior guerra que existe, porque nós não sabemos aonde está o inimigo, mas confiamos que o Senhor está nos protegendo e livrando de todo mal. Amém? Eu gostaria de ler algumas coisas. É claro que a gente, dentro de um tema, nós não podemos colocar um versículo inteiro, né? Porque senão fica muito extenso. Você pega um banner, vê aquele versículo inteiro, não tem como. Então a gente tem que simplificar o versículo, isso de qualquer tema. Dentro de um tema, por exemplo, de um seminário, de um acampamento, a gente coloca geralmente uma parte do versículo e a gente trabalha, né, dentro daquele versículo ou num texto inteiro. Então, Salmo 18, versículo 2: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Esse aqui é um salmo de Davi. Após todos os salmos são salmos de Davi? Não. Já falamos isso em um dos nossos programas aqui também, na live. Nem todos. Mas esse salmo é um salmo de Davi. E foi naquele momento da perseguição cruel de Saul e todo o seu exército. Imagina um exército inteirinho perseguindo Davi. Na realidade, o que Davi tinha feito de mal? Nada. Só pelo fato, né, dele ter vencido o gigante Golias. E claro que a nação de Israel estava precisando de um homem que estivesse... Saul já estava, na realidade, em decadência espiritual. É outra coisa que nós precisamos tomar cuidado. A decadência espiritual, ela vai levando, né, a pessoa distanciando. Quanto mais eu estou distanciando de Deus, mais tragédias vai acontecendo na minha vida. Porque o inimigo, ele é cruel. Ele gosta de ir destruindo aos poucos, para deixar assim um rastro, né, terrível, de escândalo, de falência espiritual, de negligência espiritual. Então tudo aquilo que foi conquistado de uma forma maravilhosa, né? Lembrando que Saul, um homem ungido também para ser rei, enquanto ele estava aliançado com Deus, tinha uma posição de honrar, voltando, né, da semana passada que nós falamos sobre honra, honrando o profeta Samuel, porque todo homem, você vai ver isso na palavra de Deus, e hoje também, né? Quando um líder, por exemplo, um líder, uma autoridade, um prefeito, um governador, ou um presidente, seja lá um rei de algum país, ele tem a direção de Deus. Após como que ele pode ter a direção de Deus? Ele tem os seus mentores, né? Claro que dentro de um presidente, não estou dizendo que são todos os países, mas alguns países têm isso. Então tem os seus mentores espirituais, para que ele possa ter ali um auxílio, uma direção de homens de Deus. Porque aí nós estamos permitindo com que Deus esteja agindo naquela situação. Essa história, não, eu sirvo Deus, não preciso de ninguém, isso é uma grande mentira. Todos nós, né? E principalmente um governo, até uma empresa, né? Sei lá, até um diretor de uma empresa, ele precisa de uma orientação espiritual.
Então, quando nós recebemos orientação de um sacerdote de Deus, igual, por exemplo, Samuel, era um homem de Deus, quando Saul estava aliançado com Samuel, estava indo tudo bem. E ali ele começou a desonrar, né? Na realidade, ele queria exercer a função do sacerdote. Ele não tinha a função de sacerdote, a função dele era de rei, não de sacerdote. E ele tentou exercer aquilo ali. Aí Deus rejeitou o reinado de Saul e retirou dele o Espírito Santo. O apóstolo, Deus pode retirar o Espírito Santo? Claro que pode. Quem fala o contrário, porque não conhece a Bíblia que prega. Aliás, nós temos que tomar cuidado, nós que somos pregadores da palavra, para nós não estarmos aí envolvidos, né, na filosofia e deixar a teologia de lado e começar a pregar a filosofia. Isso é um perigo muito grande, né, que leva as pessoas a uma decadência espiritual. E a palavra, Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, imediatamente Deus já preparou um substituto. E o próprio Deus iria tirá-lo dali. O próprio Deus faz isso. Ele tira, né, os mecanismos de Deus. E claro que entra ali uma inveja muito grande em Saul. E ele começou uma perseguição ferrenha em cima de Davi. E imagina um exército inteiro, né? Ele dentro de cavernas. Não vai pensar que lá na caverna tinha geladeira para ele abrir a hora que ele quisesse, né? Puxa vida, agora eu vou comer aqui, vamos lá, um arroz, feijão, uma carne, ou seja, lá um feijão, um ovo frito. Não tem. O cara na caverna não tem nada. E outra coisa, e naquele tempo, não tinha como comunicar com ninguém, a não ser com Deus. Então ele sente ali a morte de perto, a todo momento. Todo momento. E ele clama a Deus, né? E ele escreve esse salmo. Então, dentro desse salmo, nós temos muitas coisas interessantes para o nosso dia de hoje. Claro que você não está dentro de uma caverna, você está dentro da sua casa, aparentemente tranquilo, mas nós vivemos, por exemplo, em momentos difíceis, dentro da tua própria família, né? Bom, claro que a gente está pregando aí para dezenas e centenas de pessoas, às vezes está tudo bem com você, hoje e amanhã. E como, né? Por exemplo, pode ter alguém que nesse momento está passando por, né, cercado ali, sentindo os cordéis da morte. Alguém muito doente na família, desespero, os filhos das drogas. Então, nós não sabemos, nós não estamos pregando só para uma pessoa. A palavra de Deus atinge todas as pessoas que estão atentas, absolvendo. Então, quando nós permitimos com que a palavra de Deus esteja atuando, e nós tornamos ali aquela esponja, né, para sugar tudo, e nós começamos a entender, aí pode ter certeza que através do entendimento vem um milagre. O inimigo vai trabalhar para você não entender. Então, quando lê muitas vezes a Bíblia, a gente fala de história disso, parece que aquilo aconteceu só na vida de Davi. Não, é para nós também. Aliás, se Deus não for o nosso rochedo, você está construindo o fundamento, né, da tua vida emocional, da tua vida sentimental, da tua vida profissional, aonde? Apóstolo, por que muitas pessoas na sua vida profissional, parece que ela construiu, né, em cima de areia, não dá nada certo, não vai, né, aquela, não tem aquela estabilidade, um dia está bem, outro dia não está, o que é? Por quê? Porque não está sendo construído em cima do rochedo, ou da rocha. Aqui ele diz, né, o Senhor é o meu rochedo, ou a minha rocha. Então, onde você está construindo, por exemplo, vamos colocar, né, um líder, você é líder de célula e tal, você está construindo em cima de quê? Né, porque eu tenho experiência, tá, tudo bom. O líder fala, conta experiência, tudo isso é maravilhoso.
mas Deus quer que você tenha experiência individual com Ele. É isso que vai fazer nós permanecermos de pé em qualquer circunstância da vida. A experiência do teu líder, a experiência do evangelista, do pastor, do apóstolo, é importante. Claro que é importante. Eles já passaram por esse caminho que você está entrando agora. Ou estão caminhando, só que estão lá na frente. E por que eles chegaram, né, a uma distância a mais do que você? Porque eles tiveram experiência com Deus. É a experiência com Deus que vai fazer a diferença nos momentos difíceis. Como cuidar de uma cela, como, por exemplo, vencer ali a pressão do inimigo. Porque o inimigo ele não vai deixar você caminhar. O que ele puder fazer, ele joga sujo, para não deixar nós avançarmos. Em qualquer área da vida, ele vai trabalhar. Apóstolo, mas isso é só dentro da igreja? Não. Ele vai trabalhar, por exemplo, a sua área sentimental, né? Tem um problema seríssimo. Isso afeta muito a nossa vida. Ele vai trabalhar porque a área emocional, a área conjugal, né, para manter você ali aprisionado, para não deixar crescer aquilo, avançar. Ele vai jogar assim, sujo mesmo. É por isso que ele é o inimigo. Qual a diferença nossa que estamos, por exemplo, ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrado pelo Senhor? Qual a diferença das pessoas que vivem lá fora? Lá eles não têm a orientação, lá eles não têm a lâmpada, lá eles não têm a luz. Então, diante de uma caminhada, se você não tem a lâmpada, não tem a luz, você está andando no escuro. A possibilidade de errar é altíssima. É altíssima. Como, por outro lado, você que é conduzido pela palavra de Deus, a possibilidade de dar certo também é altíssima. Por isso que eu cito sempre o Salmo 1. Medita na palavra de dia e de noite. Por que meditar na palavra? Eu vou ficar só guardando a palavra? Não, eu vou ser conduzido por ela. Quando eu sou conduzido pela palavra de Deus, claro que tudo que eu vou fazer vai prosperar, vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque Deus está ali, Deus tem compromisso com a palavra dele, Deus não tem compromisso com o nosso sentimento. Eu senti que vai dar certo. Igual nós falamos hoje, apóstolo, que nós vamos ter um encontro com Deus, né? Um momento de você chegar mais próximo do Senhor. Mais próximo. Quanto mais eu avanço na vida espiritual, obedecendo a palavra, mais bênçãos acontecerão na minha vida. Porque eu estou tendo atitude. Deus trabalha na vida de quem tem atitude. Por que Deus veio a socorro de Davi aqui? Porque ele teve atitude. O apóstolo, mas Deus não socorre todo mundo? Não, ele socorre quem busca. Está claro aqui. Vamos ler o Salmo. Salmo 18. Eu vou ler alguns versículos abaixo. Então é bem claro aqui. Salmo 18. Vamos lá. Se quiser abrir aí e conferir. Versículo 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Agora, se ele não invoca Deus, ele vai? Não, Deus respeita o teu livre-arbítrio. Você quer sofrer? Deus respeita, né? Eu quero sofrer. Eu quero ficar uma pessoa doente, eu quero ser uma pessoa desempregada. A minha família, mesmo que ele não converta, está tudo aqui, um destruindo o outro, um batendo no outro. É um direito que você tem, Deus respeita, Deus não invade. Deus não invade. Essa mentalidade de uma hipocrisia religiosa, infelizmente, isso é pregado em muitos púlpitos, aquela graça, que não tem graça. Agora parece que a graça de Deus, Deus já olha, eles têm por obrigação ajudar, mesmo que eu não peça nada. Isso é uma estratégia, uma narrativa do diabo, um argumento do diabo. Cuidado com esse tipo de mensagem. Isso é mensagem hipócrita e é uma forma do diabo trabalhar dentro da igreja. Você sabe o que significa invocar? Invocar não é fazer aquela oração, Senhor, muito obrigado pelo almoço. Te agradeço com aquele olho no bife, um olho orando e o outro no bife.
Senhor, e aproveita também, salve a minha família, tá bom, Senhor? E livre de todos os meus inimigos. Amém. É isso? Aqui. Primeiro, é diante de um sofrimento muito cruel. Que ali não tem saída. Ou você tem uma intervenção de Deus, ou o inimigo te mata. E o inimigo pode ser uma doença. Pega aí no dicionário, vê o que significa invocar. Tá? Se é simplesmente aquele negócio, Senhor, você sabe todas as coisas, tá bom, Senhor, tá bom? Eu entrego toda a minha família na tua mão, tá? Você sabe todas as coisas. Isso é oração de hipócrita, de gente fria, de gente que não crê em Deus. Por que houve a intervenção de Deus aqui? Porque ele saiu do convencional, daquela oraçãozinha, né, que a gente faz, aquela, hoje eu estou orando, eu acho que eu estou agradando Deus, que eu estou falando com Ele. Peraí, Deus nos deu uma inteligência, desde que você use, para raciocinar, para dialogar, para buscar. Então essa graça que não tem graça, que infelizmente é pregado em muitos púlpitos de igreja, que levam a igreja medíocre, sem ação, de umas pessoas mornas, frias e mortas, né, espiritualmente, é isso que o inimigo quer. É isso. Porque quem vai fazer frente para o inimigo aqui na terra? Quem vai fazer? É o clube de futebol? É o clube de A, B, C ou D? Não, é a igreja. A verdadeira igreja de Cristo, quando as pessoas entendem a sua posição. Nós pregamos uma semana inteira, Jesus, né, dizendo, olha, os sinais seguirão aqueles que creem. E ali mostra o mundo sobrenatural. Expulsar os demônios, falar novas línguas, não é simplesmente eu ficar falando alguma coisa, não, porque eu vou enfrentar o mundo espiritual, e o mundo de engano, de mentira, de tudo que é sujo, eu vou enfrentar para eu sobreviver espiritualmente e também tirar as vidas que estão ali. Esse é o propósito da igreja, sempre foi o propósito da igreja. Os discípulos de Jesus, lá no primeiro século, eles entenderam perfeitamente isso. E o que mudou do primeiro século para cá? Nada. A Bíblia continua sendo a mesma. O Espírito Santo de Deus o mesmo. Jesus o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Mudou nada. O que mudou, por exemplo, é a forma, né? E hoje eu falei até dos falsos profetas. É sempre a gente orienta. Por que a gente orienta? Porque a Bíblia, Jesus pregou várias vezes sobre isso. Pedro pregou, João pregou, todos os discípulos de Jesus pregaram. Nós não temos que ter medo disso, não, hein? O falso profeta, ele não tira a carrapicho das ovelhas, ele não vai atrás daquela pessoa que está indo para o inferno. Ele vive da lã das ovelhas, ele se alimenta das ovelhas, porque ele é tido na Bíblia como lobo. O lobo se alimenta das ovelhas. Agora o pastor alimenta as ovelhas. Parece que, né? Mas é totalmente ao contrário. Então o pastor, o servo de Deus, o líder que ganha alma, ele está sempre alimentando as ovelhas. Sempre. Agora o falso profeta, ele se alimenta das ovelhas. Então é simples a gente entender isso. Ele não vai atrás daquela pessoa que está caminhando para o abismo eterno, não. É um espírito demoníaco que o diabo coloca para tentar fazer com que haja confusão dentro da igreja. Você pode ver até muitos canais de televisão, né, que eles colocam ali uma propaganda, um marketing. A pessoa converte hoje, dali a uns 6 meses, 7 meses, 1 ano. Quer dizer, ele estava devendo não sei quantos R$1.000 e dali um pouquinho, 1 ano, ele conseguiu 4 casas, não sei como consegue isso, 4 casas, conseguiu não sei como, mas vem cá, se tiver, por exemplo, um delegado
uma pessoa, um investigador, ou um procurador de justiça assistindo aquilo ali e fala, vamos investigar, mas Deus não faz milagre. Irmão, Deus faz milagre, é milagre dele. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Não estou duvidando, não. Eu duvido das bobagens que não condiz com a palavra. Aí sim. Mas aquilo ali é um marketing. Eu creio em milagres. Creio que Deus, né? Deus tratou do seu povo ali no deserto, não deixou faltar nada. Mas existem coisas que, a não ser que haja um pacto, né? E não com Deus. Então tomemos cuidado com isso. Se a igreja exercesse o verdadeiro papel, nós estaríamos vivendo num mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas, infelizmente, eu não estou dizendo todas, uma boa parte da igreja é igreja séria, comprometida, igreja de Deus. Quantos pastores estão aí, nos sertões pregando, longe da família? Talvez quando tem uma refeição só por dia. Está lá com a sua família. Então, às vezes, doente. Ou em outros países, tem centenas. Dentro pregando dentro das favelas, uma igrejinha ali lutando por aquelas almas, enfrentando tudo. Aí tem um marketing, né, daquele fulano, olha, agora você, aquela igreja aqui. Aí a ovelhinha que não tem conhecimento da palavra, ela não sabe distinguir ainda do que é lobo, do que é ovelha, ele vai atrás. Um servo de Deus não vai. Aliás, diante de um servo de Deus, os falsos profetas não chegam. Porque se chega é desmascarado. É desmascarado. Então, eles não ensinam as pessoas a invocarem a Deus, a pagar um preço. Eles não ensinam. Esse Salmo, por exemplo, é a atitude de um homem que teve, não teve como sair daquela situação, a não ser a presença de Deus, uma atitude de Deus. Ele invoca. E olha o que ele diz, né? Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Ele teve problema também, né? Até na emoção. Sentiu a morte. Começa a pensar, puxa vida, diante da situação, não sei que dia que eu vou morrer. A morte rondando. Nós temos que saber lidar com isso também, que é uma guerra no mundo espiritual. Então, aqui a gente não vê, por exemplo, uma graça de graça. Mas uma graça, apóstolo, Jesus morreu por mim, a graça, a salvação, mas a salvação tem que conquistar todo dia. Todo dia. Lugar nenhum na Bíblia. Você pode ler a Bíblia. Por favor. Os discípulos do avivamento para as nações, nós motivamos, nós incentivamos a ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Nós não temos Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Coloca, porque não condiz com aquilo. É simples você entender. Da onde saíram as falsas religiões? Saíram da Bíblia. Vai pegar uma porção, pegar ali alguma coisa da Bíblia, né? Porque o diabo também não é bobo. Ele pega alguma coisa da Bíblia e faz a doutrina da sua igreja em cima daquilo. Você está pensando que muitas pessoas do ministério gostam dessa ideia de levar a cada um a ser um líder, né? A obedecer o ID? Isso daí é uma guerra no mundo espiritual. Porque as pessoas, Satanás, ele trabalha dentro de uma igreja para as pessoas viverem acomodadas, paradas, sem atitude.
Eles estão mais interessados, né, nos jornais de sangue, novela de fulano de tal que sumiu, que não achou. Eles estão mais interessados nisso de que está ali colocando o seu joelho no chão, clamando, orando e buscando. Eles não querem saber. Eles vão à igreja aos domingos e olha lá ainda. Quando não tem nada na televisão, né? Porque a televisão é o entretenimento dele, as redes sociais, e outros entretenimentos que Satanás coloca. Você acha que eles vão sair da sua casa para ir atrás de uma alma? Que isso? Para que isso? Isso não é coisa minha. Se aquela pessoa quiser vir, ela vem. Se não quiser, que vá para o inferno. Essa é a mentalidade de pessoas hipócritas, de uma religião falsa, né? De uma graça de graça. Uma boa parte entende isso, que estão caminhando para o abismo eterno. Caminhando para o abismo eterno. Infelizmente, é assim que acontece, né? Então entendamos, meu amado, em nome de Jesus. Eu quero só orar, vocês que nos acompanham pela TV Pós, vamos fazer uma oração, a apóstola vai estar orando e nós vamos seguir aqui em nome de Jesus. Amém. Momento de oração com a apóstola Cristiane de Oliveira. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus querido, todos os corações, meu Pai, que está participando neste momento deste programa, Senhor. Esteja tocando com o Teu poder, ó Pai amado Deus, que Teu Espírito Santo esteja falando de uma maneira sobrenatural com cada um, meu Pai, que haja conversões, ó Deus querido, libertações, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vocês que nos acompanham pela TV Pós, até o próximo programa, em nome de Jesus. Aviva Online. Use as suas redes sociais para pregar a palavra de Deus e se surpreenda com os resultados. Jesus afirmou: na verdade, a seara é grande. Lucas, capítulo 10, versículo 2. Como posso me tornar um pregador online? Primeiro, tenha uma conta nas principais redes sociais: Facebook, Instagram e WhatsApp. Feito isso, identifique-se na mesma como um servo de Deus. Deixe claro através de suas postagens que você é um cristão comprometido com a obra de Deus. Se sua igreja já possui uma página oficial no Facebook, com conteúdos diários, faça uso de cada postagem. Procure compartilhar os mesmos conteúdos, versículos, palavras, cultos, links, dentre outros. Direcione os conteúdos da página oficial da sua igreja, marcando seus contatos. Não esqueça, eles são a sua seara. Ainda não sabe marcar? Eu te explico. Coloque o @ e escreva o nome que seu amigo utiliza no perfil. Quando aparecer a foto, é só clicar em cima e pronto. Esteja sempre presente nos comentários dos posts de seu ministério. Não esqueça, ao postar seus trabalhos como evangelismo, videochamadas ou atividades relacionadas ao ministério, sempre marque a página oficial da igreja. Já no Instagram, procure fazer um story com trechos do culto, versículo do dia, e deixe sempre o link disponível para seu seguidor acessar as demais redes de sua igreja. Utilize os conteúdos disponíveis no canal do YouTube de seu ministério. Também utilize seu WhatsApp e envie vídeos curtos, como uma chamada de cultos ou eventos, uma parábola ou até mesmo um conteúdo informativo, como um jornal contendo as principais notícias do ministério. O seu status no WhatsApp também pode ser uma ferramenta eficaz para ganhar almas. Use com sabedoria. Após alcançar seus primeiros discípulos utilizando suas redes sociais, não esqueça de fazer um grupo e, a partir daí, faça videochamadas sempre que necessário ou semanalmente. A web rádio também é uma realidade, com ministrações da Palavra de Deus e louvores edificantes. Essa plataforma também contribui para você alcançar seus seguidores e consolidá-los. Envie o link e diga que vai oferecer um louvor.
Isso o levará a ouvir e ficar por dentro de tudo o que acontece na programação. Invista 30 minutos do seu dia para pregar o Evangelho através de suas redes sociais e tenha resultados incríveis. Aviva Online. Realização: Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Porque uma alma vale mais que tudo nesse mundo.